Canal Abelhas de Biomacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. Jornal do ABC, número 136. Quero falar para vocês que eu não sou jornalista, mas como eu gosto de ler o que está nos jornais, e eu peguei aqui matérias na última live que eu fiz, foi mel de abelhas indígenas. Eu falava, explicava quais os motivos que devemos ter cuidado. Mel, méis ou meles. E também que não são medicamentos. Pois bem, eu fui buscar na internet algumas coisas que eu vou deixar os prints aqui para você. Bom, coloquei lá como mel de abelhas é medicamento, poderia ser outra maneira de busca, não seria mais nem até ser tratado como palavras-chave. E eu encontrei, mel pode ser melhor para tosse e resfriado do que antibiótico, diz pesquisa. CNN Brasil, 20 de agosto de 2020. Olha as falhas, claro que aí é onde eu tenho falado. Não vou fazer papel de jornalista, um jornalista que eu não sou jornalista, eu não entrei para a academia para fazer o curso de jornalismo. Então, descarto essa possibilidade, mas aqui tem os erros, aqui falta o especialista. O que falta? Aí eu vou deixar o print para vocês que tiver interesse ir lá na parte. Falta porque resfriado, esse tipo de doença ele não é causado, os resfriados de modo geral, eles não são causados por bactérias. Antibiótico aplica-se a bactérias. Olha o erro aí. Então o mel de maneira alguma ele é um medicamento, ele tem um papel bactericida até, mas aqui já começa um erro, ou seja, uma contradição, quando ele diz que do que antibiótico, o papel que o mel exerce em termos do resfriado, se fosse pensar no antibiótico, seria a questão do antibiótico, mas o mel no caso é um expectorante. O papel é que ele vai facilitar o sistema respiratório, vai minimizar o efeito dos danos que ocorrem por conta de um resfriado, pode ser causado por vírus ou por poluição, substâncias, diferentes tipos de substâncias que existem. Outro achado que eu olhei, também vou deixar aqui o print para vocês verificarem. Mel pode reduzir colesterol e a pressão. Veja os benefícios e como escolher. Isso foi o UOL, foi 18 de fevereiro de 2021, bem recente. Olha a falta de informação, aí onde eu digo, preciso de especialista. Se não jornalista científico, aí nós não discutimos. Não vou aqui criticar, mas criticar no caso, se fosse um jornalista científico, eu criticaria com muita... e seria mais duro, mais rígido. Mas no caso aqui, uma pessoa que não sabe, lembra, o colesterol advém de alimentação nem todo animal, carnes, principalmente carnes gordurosas. Colesterol não é de origem animal, ainda que o mel possua algumas substâncias. E por que vai reduzir? Não pelo fato de reduzir em si, é porque se ele está consumindo carboidrato, de modo geral, se consumir só carboidrato, que isso não acontece, ele não ocorreria o problema com o colesterol. O problema com a pressão, até pressão, mexer com a pressão para baixo ou para cima, é outra questão que aí pode acontecer. Por conta do carboidrato poder provocar a obesidade, mas no caso do colesterol em si não. Ele mostra também mais uma coisa, erro grosseiro, grotesco que aparece. Vou pegar agora uma reportagem que aí já entra num contexto mais onde eu falo, preciso de especialista. Médicos reavalia efeito do mel, e aí foi publicado no Conexão da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 3 de fevereiro de 2008. Ou seja, o que eles reavaliam? Justamente porque depende da questão do mel, depende do que vai utilizar. Aí a presença do profissional, do especialista, do médico, que pode verificar que determinadas patologias o mel pode contribuir num tratamento. Se o tratamento cura, não se conhece ainda. Tem caso, como eu falava lá na live,
o caso da bactéria, que é Helicobacter pylori, e utilizam exclusivamente o mel que as abelhas coletaram da aroeira, coletaram próprios da aroeira, aí tem um efeito que mata a bactéria, que é muito resistente. Tem que ter antibiótico específico. Outro texto aqui, outra reportagem, tem revista de jornais. Mel alivia a tosse noturna, diz estudo. Onde esse estudo foi publicado? Hospital Infantil Valdemar Monastier. Monastier, sobrenome não sei de onde é. 30 de agosto de 2012. Ou seja, aquilo que eu já falei, na live eu falava que a minha mãe, ela queria brigar com ela, dissesse que o mel da mandaçaia não era um remédio. Mas isso é conhecimento popular. Nós não estamos no período medieval, não que ela tivesse vivido no período medieval. Mas a crendice popular, as crenças, não pode ser levado, tem que ser respeitado, mas não pode ser levado muito a sério. Por quê? Se a pessoa está com uma doença, se tem o caso da tuberculose, ou de uma pneumonia, que tem pneumonia causada por micro-organismos, inclusive bactérias, vírus, protozoários, vermes, pequenos vermes, e por poluição, a chamada pneumonia química. Por exemplo, vou citar o caso, uma tragédia de 2012, quando aconteceu o incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A maioria daquelas pessoas que morreram foram queimadas, mas foi poluição química, foi uma pneumonia, que morreram depois, hospitalizados, foi pneumonia química, por conta de que inalaram muitos gases que derivaram da combustão. Então, nesse caso aqui, sim, vai aliviar, mas não vai fazer a cura, porque se depender da doença, se a doença for uma virose séria, o primeiro vírus não vai ter nem efeito. Se for uma doença causada por bactéria, se for protozoários, se for fungos, pode não ter efeito nenhum. Outro texto que eu encontro na reportagem, tudo aqui é reportagem, não tem nada que não seja dos jornais. Os print que está ficando, vocês podem ter acesso e ver lá a matéria, o conteúdo na íntegra. Mas eu li para entender. Mel pode ser melhor para tratar tosse do que certos remédios, diz estudo. Aí foi da Globo, a revista Galileu, em 19 de agosto de 2020. Sim, tem medicamento aí que é um lixo, como eu falei. Inclusive, eu só chamo a atenção de vocês. É costume de vocês ler bula de medicamento para saber o que pode curar, mas também os efeitos colaterais, as contraindicações. A maioria não faz isso, eu faço. Isso não é comum, não. E para a gente fechar essa questão, dessa outra reportagem, uso do mel de abelhas associado o ananás comuns, que é a bromélia, a família das bromélias. O ananás é um abacaxi, é um tipo de abacaxi, é um fruto que deriva de um processo de muitas flores ali junto, polifloral, e é um polifruto, né? Um fruto agregado, vários frutos, cada uma partinha daquela é um fruto. Foi da Science Direct, agosto de 2016. Bem, o que a gente conclui daqui? É que na verdade tem uma série de enganos, mas tem umas coisas aqui que quando a gente vê que é diretamente, está ligado à ciência, a coisa já é mais interessante. Quando vai ver lá, quem tiver interesse em ler as reportagens, vê que tem mais segurança do que aquilo que é só o texto jornalístico. Claro que esse texto jornalístico, a gente sabe que passa por uma edição, passa por uma série de coisas, mas na verdade não houve um cuidado. E esse cuidado é sério, se torna perigoso. Por quê? Porque eu digo, repito, é picaretagem, é charlatanismo, é uso, é até criminoso em tese, mandar uma pessoa tomar mel para curar uma doença. O médico que pode administrar isso, pode dizer que o mel tem propriedades medicinais, como falou das reportagens, das matérias, que o mel pode aliviar a tosse, que o mel pode, junto com o fruto lá de uma inflorescência que causa infrutescência, que é o caso lá do ananás, pode ajudar, que é uma bromélia, pode ajudar no tratamento.
Mas tem que ter um acompanhamento médico, não é leigo, não é charlatão. Nós não estamos mais na idade medieval, nós estamos no século XXI, onde a ciência avança, onde as pesquisas avançam, claro, e ainda claro, mesmo dentro dos profissionais, tem aqueles que têm até habilidade, mas não tem competência. Muitos médicos têm isso. Conheço muito, já passei até por situações desse tipo. Agora tu imagina leigo, tentando fazer tratamento, tentando curar doenças quando não é o papel dele. Aí é complicado, aí é onde mata. Muita gente acaba indo para o caixão, para a cova, por conta disso. Então ficar aqui como alerta, aqui eu não estou para alisar, passar a mão, passar pano molhado para quem quer que seja, para falar a realidade. A maioria estão mentindo, paciência, não sou eu. Agora eu não posso ir nessa vibe e me alinhar e convergir com esse tipo de gente, não. Eu tenho que divergir, porque esse tipo de gente aí está fazendo mal à saúde humana, está causando um crime contra a saúde, porque não pode dizer que tal coisa vai servir como tratamento. O leigo fala, ele é leigo também? É. Agora, está induzindo ao cidadão não procurar um médico, está com a doença lá, não sabe, uma tosse, não sabe nem o que é, pode ser uma tuberculose, pode ser uma coisa mais séria, que o mel não vai surtir nenhum efeito, em alguns casos que foi mostrado aqui pode, e aí ele manda ele se tratar dessa maneira e ele acaba indo na óbito. É o que pode acontecer. Isso é triste, isso é criminoso também. Então a gente tem que ter muita responsabilidade na hora. Quem tem canais no YouTube tem que ter muita responsabilidade. Quem está se expressando ao público, quem está levando informações ao público, tem que ter muita responsabilidade por aquele que está informando. Isso é importantíssimo, pensar nisso.